Quero começar com um verso de Apocalipse. Danny, você mencionou os sinais dos tempos. Sim, Sexton e eu estamos profundamente convencidos que o tempo está acabando para este mundo. As profecias bíblicas, as profecias finais estão prestes a entrar em cena. Nós realmente estamos convictos disso. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, verso 10. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. E o próximo evento é, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E o verso 12 diz, eis que cedo venho. É Jesus quem está falando. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, o tempo está próximo. O tempo das profecias finais da Bíblia se cumprirem. O tempo do fim da graça, o tempo das pragas. É o tempo da volta de Jesus. E temos informações que vamos compartilhar o mais sucintamente possível, que são tão assustadoras, tão chocantes, que nos convenceu que verdadeiramente, depois de todos esses anos esperando pela volta de Jesus, o tempo está próximo. Louvado seja o Senhor. Estamos no próprio limiar, nos eventos finais. Vamos começar com os animais. Há alguns anos fomos contatados por um produtor executivo de TV e estava prestando serviços para a National Geographic International e estavam produzindo um documento de 1 hora sobre os animais morrendo ao redor do mundo. Os pássaros, peixes, abelhas, morcegos, golfinhos, baleias. É simplesmente inacreditável o que está acontecendo. Você vê ali uma praia inteira cheia de orcas mortas. Outro dia entrei num shopping e a TV estava exibindo a CNN falando sobre os golfinhos mortos. Há versos bíblicos que falam disso, especialmente em Oséias 4. Vou pegar meu óculos aqui para ler na minha Bíblia. Enquanto você se prepara para ler, Steve, é bom que nossos espectadores saibam que faz alguns anos, começando em janeiro de 2011, quando a mídia foi impactada com isso, foi quando os 5.000 neuropleitos caíram em Bibb, Arkansas. No mesmo dia, 200.000 peixes apareceram mortos no rio Arkansas. 2 dias depois, 2 milhões de peixes foram encontrados em Chesapeake. Daí até o final do ano, milhares de pássaros e milhões de peixes por todo o mundo morrendo em massa em 2011. Em 2012, isso acelerou em países ao redor do mundo, seja na Noruega, Índia, China, Inglaterra, Austrália, Chile, Paquistão, Canadá, Peru, Arábia Saudita e outros, de mortes em massa. Alguns que ressaltam são o do Vietnã em 2012. 60 milhões de ostras morreram, deixando os fazendeiros falidos. Em 31 de dezembro de 2012, milhares de toneladas de peixes mortos apareceram na Islândia. Milhares de toneladas de peixes mortos. Esta morte em massa tem continuado até 2015. Em 14 de janeiro deste ano, a National Geographic publicou um relatório sobre todas essas mortes em massa. Eu vou citar agora, da National Geographic. Mortes animais em massa estão em alta, matando bilhões e suscitando perguntas. Bilhões de animais estão morrendo em todo o mundo. E os especialistas realmente não sabem o que está acontecendo. Às vezes eles indicam algum pesticida, isso ou aquilo, como responsáveis pela mudança nos padrões, mas muitas vezes eles simplesmente não fazem ideia. Esse documento que a National Geographic publicou é excelente, basta pesquisar no YouTube. Digite Animal Apocalypse. É tão poderoso, tão bom. Muito apropriado, bem feito, poderoso. Pode até ser mostrado na igreja, no culto de oração. O texto que eu usei, quando fui entrevistado, foi Oséias 4:1. Diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. O verso 2 descreve a quebra dos 10 mandamentos.
perjurar, ou mentir, ou matar, ou furtar, ou adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. E é isso que está acontecendo agora. Vemos a quebra da lei de Deus por todo o mundo. Eu trouxe aqui minhas tábuas de pedra. A lei de Deus está sendo quebrada, assim como foi outrora em Israel. No verso 3 diz, por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. O contexto é, na terra de Israel havia toda essa quebra dos 10 mandamentos. Então Deus diz que isso mais cedo ou mais tarde vai transbordar para o reino animal, pássaros, peixes e vários animais sendo eliminados. Mas o ponto mais importante está em 1 Coríntios 10, 11. Paulo olha para a história de Israel e ele descreve dizendo que tudo o que aconteceu naquela época é um exemplo ou um tipo do que vai estar acontecendo no final do tempo. Ao olhar para a história, o que aconteceu com Israel, o que a Bíblia diz, e comparando isso com nossa geração, eu realmente creio que essas mortes em massa, e aliás têm aumentado desde 2011, e temos páginas e mais páginas de relatórios assim, e esse é um dos vários indicadores de que o tempo está próximo. E é muito significativo que quando os animais entram na arca, Deus usou os animais como seu último sinal ao mundo antes do dilúvio, que a porta da arca estava prestes a fechar. Eu estou certo que os cientistas da época olharam para isso e racionalizaram dizendo que isso não é Deus, é um mistério. Não podemos explicar ainda, mas mesmo que tivessem explicação, isso era sinal de Deus, que o tempo da graça estava prestes a fechar. Nós vemos animais morrendo ao redor do mundo. Não estão entrando na arca, mas ainda assim é um sinal do reino animal que o Senhor está usando para falar aos seres humanos. E, de fato, o tempo está próximo. Agora vamos ao próximo sinal. O próximo sinal? Água se tornando vermelha. Durante os últimos 4 anos, não somente tivemos a morte em massas de animais, mas começando em 2011, temos muitos relatórios de todo o mundo de águas se tornando vermelhas como sangue. Texas, Estados Unidos, seja na China, na Rússia, na França. Na imagem do meio, você vê o rio Yangtze, na China. À esquerda do Yangtze, uma praia em Sydney, Austrália. Você tem todos esses relatórios de águas ficando vermelhas como sangue. É interessante fazer a analogia com um texto de Êxodo que o Steve vai compartilhar conosco. Isso foi um pouco antes das pragas começarem a cair nos egípcios. Quando Deus disse a Moisés, é hora de libertar o povo, disse, vai, e vou te dar 2 sinais. Jogue teu cajado no chão e vai se converter em serpente. Coloque sua mão no bolso e quando tirar vai estar leprosa. Então ele diz em Êxodo 4:9 que o Steve vai ler. Se eles não crerem nos 2 sinais que eu te dei, então ele lhes dá um último sinal, antes que as pragas sejam derramadas. E isso foi um sinal para os líderes de Israel, para o povo de Deus, dizendo-lhes que estava quase na hora das pragas e de seu livramento. Êxodo 4, verso 9. E se acontecer que ainda não creio a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Agora, isso foi um sinal para os anciãos de Israel, que o tempo do seu livramento estava às portas. E como apareceu esta imagem sobre a tela, temos todo tipo de reportagens. E isso está aumentando em proporção que águas estão misteriosamente se tornando vermelhas. As pessoas não sabem exatamente o que é. Uns dizem que é um surto de algas vermelhas. Então dizem, isso não é Deus, só são algas. Mas isso me lembra dos dias em que as pragas começaram a cair sobre os egípcios. Tenho certeza de que alguns diziam, isso não é Deus, são só rãs. Ou isso não é Deus, são somente gafanhotos. Ou isso não é Deus, são só piolhos. Quando você estuda a Bíblia, você enxerga claramente que Deus trabalha através das agências da natureza.
E sejam águas ou não, a realidade é que as águas estão se tornando vermelhas em diferentes países do mundo. E nós interpretamos isso como mais um indicador, assim como Deus deu o sinal para os israelitas, que as pragas estavam prestes a cair. É a mesma coisa para nós. Deus está nos dando o sinal das mortes de animais em massa, como os animais entrando na arca. Esse é o sinal de que o tempo da graça está prestes a se fechar. E Ele está dando o sinal na água se tornando vermelha, mostrando ao povo de Deus que nós estamos longe das pragas do Apocalipse 16 caírem sobre a terra, as últimas pragas. E essa é só uma amostra do que está acontecendo nos últimos poucos anos. Falando ao nosso coração, o tempo está próximo. Muito impressionante. Agora, falemos da besta. Esse é mais extenso. Tenho material aqui no meu computador. Eu tenho dado bastante seminários nesses dias. Tenho sido convidado às igrejas. E recentemente comecei uma série intitulada América, a Besta e a Marca Mortal. O primeiro programa se chama A Besta em Ação. Apocalipse 13, você vai ver a besta que é um personagem principal nos eventos finais. Apocalipse 13:1 descreve uma besta subindo do mar. E tem várias características. No verso 5, tem uma boca falando atrevidamente, que faz guerra contra os santos. O 8, finalmente todos os habitantes do mundo estarão se maravilhando com a besta e adorando-a. Verso 3, todo mundo se admira e segue a besta. E todos sabemos disso, mas é bom reforçar. Os adventistas interpretam este símbolo, esta besta, da mesma forma como os luteranos o interpretavam. Martinho Lutero, que fundou a igreja luterana, John Wesley, que fundou a igreja metodista, John Calvino, que fundou a igreja presbiteriana, Charles Spurgeon, o grande pastor batista de Londres, e a lista vai embora, dos protestantes, os quais, como nós, interpretam essa personagem como um símbolo da igreja romana. Não aplicamos às pessoas, mas ao sistema do romanismo. E isso se encaixa na profecia. Ele faz guerra aos santos durante a história, pela Inquisição. Tem uma boca falando indolências, se exaltando. E a informação que vamos dar, desse poder eventualmente se tornando uma autoridade sobre todo o planeta Terra, e o mundo inteiro se maravilhando, isso está realmente acontecendo perante nossos próprios olhos. Quando você olha para todos esses fenômenos, a National Geographic vai te dizer o quê? Que se trata de algas vermelhas. O cristão tem que ir um passo além e se perguntar por quê? Por que agora? Por que tantos? Por que tão concentrado? Observamos esses fenômenos. A verdadeira pergunta é por quê? E quando você começa a refletir assim, descobre que é um sinal de outra coisa. Alguma coisa mais profunda está acontecendo. Não basta constatar isso. Tem que se perguntar o porquê. Jesus disse aos fariseus em Mateus 16, sabeis discernir a face do céu e não conseguis discernir os sinais dos tempos. Precisamos de discernimento espiritual para ver o que está acontecendo neste planeta. Seria isso, de fato, uma parte da sequência final? E há coisas acontecendo com a Igreja Romana que são extremamente significativas. Neste momento, botemos a você, Tim, começando com Bento. Você lembra de 11 de fevereiro de 2013? O Papa Bento anunciou sua renúncia como Papa. Isso foi um evento muito significativo, pois poucos papas já renunciaram até então. É interessante que ele tenha escolhido esta data, pois os que estudam as profecias bíblicas atentam para a cura da ferida de Apocalipse 13, começando com 11 de fevereiro de 1929, quando Mussolini fez um acordo com o papado para dar a cidade do Vaticano de volta ao papado, que por sua vez fora ferida pela Revolução Francesa, certo? Então Bento escolheu essa data para anunciar que estava abdicando do cargo. Isso foi significativo. Outra reportagem saiu no mesmo dia e foi repassada pelas agências ao redor do mundo. No dia em que Bento anunciou sua renúncia, caiu um raio sobre o Vaticano. Aliás, não uma vez, mas duas. Algumas agências se perguntavam, seria isso um sinal de Deus?
Porque é estranho que quando o Papa, que é visto por tantos como o líder religioso do mundo, faz sua renúncia e cai em raios sobre o Vaticano. Outras agências se perguntaram, seria isso uma montagem em Photoshop? E concluíram que isso foi real. E outra coisa interessante foi o porquê da renúncia do Papa. De acordo com certas agências, Bento XVI teve algum tipo de experiência sobrenatural, mística. Quando ele sentiu fortemente que chegou o tempo dele abdicar. Houve uma dimensão sobrenatural da renúncia, ele fez seu anúncio público, caíram raios sobre o Vaticano e, em seguida, a eleição do novo Papa. O Papa Francisco, que fora o cardeal Bergoglio, da Argentina. O cardeal Bergoglio, como você deve saber, é o primeiro Papa jesuíta. Steve, diga-nos, o que é um jesuíta? Os jesuítas foram estabelecidos em 1540 pela Igreja Romana, baseados na liderança de Inácio de Loyola. Os propósitos do jesuíta era contrafazer a influência do protestantismo, solapá-lo, basicamente destruí-lo, e trazer a Europa e os demais países que estavam sob a influência do protestantismo de volta à Igreja Romana. Outra coisa expressiva foi que, quando Francisco foi eleito Papa, na próxima noite, Francisco também passou por algum tipo de experiência mística, o que transformou quase em uma pessoa diferente. Temos uma imagem do antes e depois, como uma mulher que perde peso. Este cardeal, antes que ele se tornasse Papa, não era conhecido como homem sanguíneo, feliz, social, amigável e carismático. Ele era bem diferente. Bento abdica por uma experiência mística, cai relâmpago sobre o Vaticano. O novo Papa eleito, ele passa por uma experiência onde ele, digamos, muda de personalidade. Houve uma entrevista em uma publicação católica com sua irmã, a única que sobreviveu. Ela disse, eu nem mesmo reconheço este homem. Ele foi transformado em outro tipo de pessoa. E agora, seu ibope está mais do que nunca no vento em polpa. Sua popularidade já extrapolou a área do gráfico. Ele tem a conta do Twitter mais influente no planeta Terra. Não há ninguém, seja Mick Jagger, Oprah Winfrey, Barack Obama, que consegue juntar uma multidão maior que o Papa Francisco. Ele está rapidamente se tornando a pessoa mais influente do planeta Terra. Como o Tim mencionou, ele é o primeiro jesuíta eleito Papa. E há toda uma série de eventos que aconteceu nos últimos poucos anos, que faz com que ele e sua igreja possam cumprir as profecias mais do que nunca. Volta ali aquela imagem do antes e depois. Ela é de uma revista argentina. Está em espanhol, mas veja o que diz embaixo. Seria ele um marqueteiro, um estadista ou um produto do Espírito Santo, por sua transformação radical? Uma imagem com o rosto carrancudo, como o cardeal Bergoglio da Argentina, e a outra imagem como o radiante, feliz, avô amoroso, Papa Francisco, que está atraindo todos, incluindo os grupos marginais. Mesmo na política mundial, ele está envolvido, porque uma agência dizia que foi o próprio Francisco que mexeu os pauzinhos para o acordo entre Estados Unidos e Cuba. Ele se envolveu pessoalmente e juntou os dois lados, para que os Estados Unidos normalizassem as relações com Cuba. Tim, e o que dizer da mudança climática? Porque isso é parte da trajetória onde as coisas estão se movendo em direção a um ponto. Enxergamos várias trajetórias rapidamente se aproximando de um ponto de convergência. Nos últimos 20 anos, as nações têm tentado entrar em acordo sobre algum tratado de mudança climática. Você provavelmente está inteirado disso. Por 20 anos não conseguiram qualquer acordo permanente. No final de 2014, o Vaticano anunciou que o Papa iria tematizar a mudança climática e o meio ambiente. Isso através de uma encíclica papal, sobre que medidas ele gostaria que os líderes mundiais adotassem
no âmbito da mudança climática. As encíclicas papais são elaboradas em segredo. Não costuma haver vazamentos até a publicação. Durante os últimos 5 meses, essa encíclica tem sido escrita em segredo. Em preparação para debates sobre a mudança climática no segundo semestre de 2015, o Vaticano comunicou que o Papa quer que a encíclica seja publicada este ano, para que os líderes mundiais possam digeri-la antes de debates posteriores. Vamos recapitular algumas coisas, e não vamos discutir sobre a mudança climática, se ela é real ou não. A não ser isso, é uma ferramenta. É apresentada na mídia como um problema grave no mundo. Alguns exemplos. Agências de notícias disseram, em março deste ano, que a seca da Califórnia é pela mudança climática. Eu sou da Califórnia. O negócio está feio lá. Em março deste ano, a BBC relatou que a China, pela primeira vez, disse que a mudança climática é uma ameaça nacional. Agosto passado, as Ilhas Salomão querem mudar parte de sua população por causa da subida do nível do mar. Outro relatório científico disse que a Antártica está derretendo tão rápido que o nível do mar poderia subir 3 metros, mudando a geografia da Terra. Houve algumas populações que tiveram que se mudar por causa dos níveis do mar subindo. Percebemos que há um problema, uma mudança climática, e aí vem o Papa e diz, eu vou cuidar disso. Eu vou fazer uma encíclica sobre o meio ambiente e mudança climática e como solucioná-lo. Em 20 de fevereiro deste ano, houve um encontro de líderes religiosos nos degraus do Congresso americano para pedir ao Congresso que haja legislação federal sobre a mudança climática. Um desses líderes foi o arcebispo Thomas de Miami. E ele disse que estamos enfrentando uma crise moral. Uma crise moral muito mais do que a quantidade de CO2 que estamos expelindo na atmosfera. Padrões climáticos bizarros, maior frequência de desastres naturais, etc. Disse que precisamos ajudar os pobres, precisamos buscar o bem comum. Porque precisamos de legislação nacional por causa de nossa crise moral. Essa é a raiz da crise ambiental. É isso que estão querendo dizer. O cardeal Peter Turkson, do Ghana, que está ajudando o Papa a escrever a encíclica, disse em uma nota à imprensa da Associated Press que a razão por que estão preparando a encíclica é que os cristãos têm um dever enraizado em um antigo ensino bíblico para abordar o problema. E se você parar para pensar em algum desses jargões, desastres temporais, violentos, tempestades, por causa da mudança climática, temos que tomar alguma medida, temos que trabalhar pelo bem comum. Há uma crise moral no mundo, temos que fazer algo por causa da crise moral que está afetando o meio ambiente. E remonta a um antigo ensinamento cristão, e precisamos trabalhar juntos para o bem comum. E o roteiro está saindo no meio do ano, que pode ser publicado em junho. E por cima, aliás, isso foi bem divulgado nos noticiários. Em sua agenda, o Papa tem uma visita aos Estados Unidos, 23 de setembro, Casa Branca. E 24 de setembro, pela primeira vez, falará perante as câmaras do Congresso. 25 de setembro, vai comparecer perante a Assembleia Geral da ONU. E ao falar à ONU, a mudança climática está em sua agenda. Vemos aí as nações olhando para o poder papal para ajudar a resolver a crise ambiental, ajudando aí no problema moral e fazendo recomendações baseadas em antigos ensinamentos bíblicos para tentar ajudar a humanidade para o bem comum. Esta é a direção na qual estamos indo. Na revista Time, de 21 de janeiro de 2015, Al Gore e Pharrell Williams anunciaram seu concerto Live Earth para junho. Coincidência? O mesmo mês em que a encíclica está saindo? O concerto deve ter mais de 100 artistas dos 7 continentes. Se estima que até 2 bilhões de pessoas do mundo vão ouvir este concerto em algum momento ou outro. Agora, o que é interessante é o foco deste concerto. O objetivo dele é aprofundar a consciência ambiental e animar os cidadãos a pedirem ação governamental. Está construindo um movimento nas bases para exigir que o governo tome atitude, mesmo que as pessoas não saibam qual será a resposta, mas dizem, peça que o governo age. Alguma coisa tem que acontecer para confrontar a mudança climática. E por coincidência, o Papa vem e diz, eu mesmo vou cuidar disso, eu vou dar a solução. Junte a isso o artigo 5 de julho de 2014 da Associated Press, intitulado Papa, Domingo Livre é bom não só para os fiéis.
Você combina isso com o Catecismo Católico Oficial de 1994, que diz que as pessoas devem estar buscando a legislação dominical dos governos. E há uma miríade de coisas assim acontecendo ao mesmo tempo atualmente, onde o papato está dando mais ênfase não somente à observância do domingo, mas à legislação dominical. Quando esse artigo diz que o descanso no domingo é bom, não só para os fiéis, significa que ele está recomendando o descanso dominical para todo o planeta. Considere que nos últimos anos houve um aumento em leis nacionais sobre o domingo. Em vários países, como na Hungria, Alemanha, Polônia e Chile, o domingo está sendo discutido em Israel, apesar dos judeus religiosos guardarem o sábado e os muçulmanos guardarem a sexta-feira. Há um crescente debate em Israel se devem fazer do domingo o dia de descanso, por uma série de motivos. E não só nesses países, isso está crescendo em outros países. Artigo da Fox News de 22 de abril de 2012, intitulado "Façamos do domingo um dia de descanso, pelo amor de Deus". A Lord's Day Alliance dos Estados Unidos, de 18 de abril de 2015, teve um artigo em destaque. Isso foi há menos de um mês. Artigo intitulado "O Domingo como Sinal da Unidade Cristã". E como se não bastasse, em 27 de março de 2015, há um mês e meio, houve um artigo da CNN. Senadora diz que ir à igreja deveria ser obrigatório. Isso gerou muitos burburinhos. Aí está a senadora Sylvia Allen. Ela fez um parêntese, comentando um projeto de lei sobre porte de armas e disse: como vamos ter um renascimento moral nesse país? Eu não sei, pois a religião está sendo corroída. Provavelmente deveríamos estar discutindo uma lei que requer que todo americano vá a uma igreja da sua escolha no domingo. A sua ideia criou uma grande agitação. Muitos repórteres correram atrás dela, ela ficou rotulada com essa afirmação. Gerou muita polêmica, mas o fato é que ela disse isso. De onde vem tudo isso? E isso está acontecendo ao mesmo tempo em que se proliferam leis dominicais em muitos países. Você tem o Papa apelando para o domingo, tem o assunto da mudança climática, temos o homem que ajudou no rascunho da primeira encíclica, dizendo que sua solução tem que ver com um antigo ensinamento bíblico. Você vê a popularidade do Papa crescendo. Quero ler uma citação do livro O Grande Conflito, 605, a página. Ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, de se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Isso foi escrito por uma mocinha chamada Ellen White, que adventistas do sétimo dia a têm em alta estima. Cremos que Deus deu sua pena ao ela escrever O Grande Conflito há mais de 100 anos. Ela prediz um tempo em que a questão do domingo será amplamente agitada. Só para clarear, nós adventistas cremos não somente em Jesus como nosso Salvador, na Bíblia como palavra de Deus, nas profecias e na segunda vinda. Cremos também nos sinais dos tempos, que a primeira besta do Apocalipse 13 é o poder papal. Cremos que a Igreja Romana fez o que jamais poderia ter sido feito. Aqui está uma das tábuas de pedra e o quarto mandamento com o qual familiarizamos muito. Ele diz: lembra-te do sábado para o santificar. Este é o único mandamento que começa com lembra-te.
É o único mandamento que aponta para o Deus como Criador dos céus e da terra. Esse mandamento foi escrito com o dedo de Deus, em pedra. Essa é uma lei que jamais pode ser modificada. E a Igreja Romana falou publicamente que eles mudaram o dia de repouso do sábado para o domingo. Também falaram publicamente que o domingo é uma marca da autoridade deles, como igreja verdadeira. E os adventistas do sétimo dia não aceitam essa mudança do dia de Deus para o primeiro dia da semana. O domingo hoje é seguido por cristãos sinceros ao redor do mundo, muitos dos quais irão para o céu, porque conhecem a Deus e seguem a luz que tem da melhor forma possível. Mas cremos que está chegando o tempo, e estamos pregando isso por mais de 100 anos, o tempo que esta marca da autoridade romana será amplamente agitada nos noticiários. E mais cedo ou mais tarde será endossada com leis. Nessa época, o mundo terá uma oportunidade final de tomar uma decisão entre o Criador e a besta que mudou a lei de Deus. E esse é um teste que está chegando. Podemos vê-lo aparecendo no horizonte. Está chegando perto. As evidências estão ao nosso redor que o papado está fazendo o que a Bíblia predisse. Está pressionando a observância do domingo. Estamos chegando muito perto. O tempo está às portas para essas profecias finalmente se cumprirem. Isso vai ser tematizado neste ano. A ênfase no artigo que saiu há poucas semanas é que em 2015 é a última chance para a mudança climática efetiva. E o Papa tem agendado falar à ONU em setembro. E sua encíclica está saindo no mês que vem, em junho de 2015. Vai falar perante as duas câmaras. E sai o artigo da AP dizendo que o descanso dominical não é somente algo para católicos. É para o mundo. Quando você junta tudo isso, vemos aí que tudo está se convergindo para um ponto. Agora vamos mudar de marcha para o Dr. Ben Carson, ok? Há 4 dias, o Dr. Ben Carson anunciou que está se candidatando à presidência. Eu recebi uma enxurrada de respostas em meu Facebook. Eu fiz uma postagem com um artigo há 2 dias, intitulado Ben Carson, os Adventistas e as Leis Dominicais. Em 2 dias, já houve 55 mil visualizações. Eu nunca tive tamanha reação, mais de 300 compartilhamentos. Ontem, 6 de maio de 2015, saiu um artigo no AL.com, no site noticiário de Alabama. E o artigo estava intitulado Ben Carson é adventista do sétimo dia. Quando você lê o artigo, diz que por causa da sua campanha eleitoral, as crenças adventistas estão em foco. Quando Mitt Romney se candidatou, as pessoas olharam para as conexões dos mormons. Quando J.F. Kennedy se candidatou, reparam na sua conexão católica. Agora Deus quer que a atenção se focalize sobre esse povo e nessa mensagem. Aqui está uma citação de Ellen White que ela escreveu há mais de 100 anos. Maranata, 218. Ela disse: nosso povo tem sido considerado muito insignificante para ser digno de nota. Mas haverá uma modificação. Da mesma forma que ela disse que a questão do domingo seria amplamente agitada, ela disse que os holofotes, em algum tempo, estariam sobre os adventistas. O artigo de ontem, de Alabama, diz que as crenças adventistas agora estão em foco. Eu postei lá. É só procurar por Steve Wohlberg no Facebook. O artigo diz que os adventistas acreditam na saúde, que guardam o sábado, e também tem uma imagem da besta assustadora de Daniel 7, que representa o Império Romano, com os 10 chifres e o chifre pequeno saindo, dizendo que os adventistas do sétimo dia creem que o poder papal representa o anticristo. Agora você tem a mídia olhando para isso. Eu digo para vocês, Dene e CIA, as peças estão se encaixando.
Tenho certeza de que o Departamento de Relações Públicas da Associação Geral está bem consciente do que está acontecendo. Eu estou confiando nos irmãos que, ao eles serem analisados, representem bem a Deus, a Bíblia e a mensagem na qual os adventistas do sétimo dia creem. Creio que farão isso, espero que sim. Vemos as coisas convergindo. E eu espero que você mencione, Tim, o que você estava esperando para falar sobre o que o Papa Francisco falou publicamente e que a mídia relatou, que ele está bem consciente que o tempo está acabando. Leia um artigo de Marco Politi, um expert de Vaticano, num artigo de 29 de março de 2015, no portal de notícias Daily Beast. Olha só a citação. Este Papa parece estar afanado de fazer o máximo que ele pode, como se ele estivesse em um prazo. Ele continua falando sobre como seu tempo é curto, mas não é porque ele está doente. Ele disse a seus amigos que ele sente que será um evento que acabe com ele, não um fim natural. Vindo de Marco Politi, um profundo conhecedor do Vaticano, dizendo, o que quer que Francisco faça, ele tem pouco tempo. Eu me lembro disso na Bíblia, de algum lugar. Apocalipse 12, 12. Tem outro ser que sabe que pouco tempo lhe resta. Diz que Francisco tem pouco tempo para fazer o que tem que fazer. Por isso, o que quer que faça, o fará agora. Francisco disse publicamente que ele sente que poderá ter somente 2 anos de papado. Eu vejo a misteriosa providência de Deus nisso. Sabe quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar perante o ídolo de Nabucodonosor, por se recusarem a quebrar o segundo mandamento e eles foram lançados no fogo. Jesus entrou no fogo com eles? Isso em Daniel 3. Nabucodonosor ficou chocado com os 3 andando livremente no fogo. Então apareceu um quarto lá dentro do fogo, que parecia o Filho de Deus. Ele mandou que saíssem. Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens saíram daquele fogo, todo o reino administrativo de Babilônia estava olhando para esses 3 homens. E Deus vai coordenar os eventos de tal forma para que o mundo olhe para o povo que proclamará as 3 mensagens angélicas nas horas finais. E acredite, o palco está montado. Você consegue sentir que tem algo vindo por aí. Você sente isso nos seus ossos. É algo grande que está vindo. Posso sentir meus ossos. Louvado seja o Senhor. Jesus está vindo logo. Estou animado. Agora, no primeiro século, as pessoas estavam confusas no que se refere à profecia. Tinham uma noção totalmente errada de que o Messias faria quando viesse. Mas Jesus estava cumprindo as Escrituras. E quando olharam para ele, não reconheceram, porque diz, veio para o que era seu e não receberam, porque tinham mal interpretado as profecias. O mesmo está acontecendo agora. O mundo religioso está mal interpretando as profecias, que estão prestes a se cumprir perante os olhos. E a profecia é a terceira mensagem angélica. Quero lê-la. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal, a marca da besta, na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. E então prossegue descrevendo o que vai acontecer com esses. Deus é muito sério com as pessoas para que acordem para a seriedade de receber a marca. Então o verso 12 diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A mensagem do terceiro anjo conclui com guardadores dos mandamentos, que têm a fé de Jesus. Em outras palavras, eles reconhecem a santidade da lei de Deus, que não pode ser mudada, mas eles também reconhecem que, por eles quebrarem a lei, sua única esperança é Jesus, a sua graça, e seu amor, seu perdão, misericórdia e poder. E quando Ele nos transforma e salva pela graça, não por obras, então Ele escreve a lei em nossos corações e nos tornamos guardadores de mandamentos. Sabe, Daniel 11:44 diz, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Nós vemos todos esses eventos chegando a um ponto de convergência. E o poder papal chegará à epifania da influência global. Mas Deus terá um povo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se inclinam.
e que darão a mensagem do terceiro anjo em alta voz. E essa voz se tornará tão forte que chegará à atenção do poder papal. Diz Notícias do Oriente, que é de onde vem a mensagem do selamento de Apocalipse 7. E Notícias do Norte, que se você vê Jeremias 50, reconhece que Ciro veio dali para destruir a Babilônia. As notícias do Oriente e do Norte ficarão tão fortes como uma alta voz, que o poder papal ficará profundamente espantado com isso, porque seus planos, que estão quase se concretizando, ficarão ameaçados. Então a batalha, de fato, vai estar valendo. Já que estamos falando de todos esses sinais dos tempos, será que vemos alguma coisa prestes a acontecer na Conferência Geral da IASD? Que se relaciona com a convergência dos eventos que foi apresentada? Qual a importância dessa Conferência Geral? Boa pergunta. Temos que estar orando pelos líderes da Conferência Geral. O Encontro Mundial de Adventistas em julho de 2015. Cremos que o que está acontecendo lá fora, a convergência desses sinais, encontra um paralelo com o que está acontecendo no interior. Há forças e controvérsias acontecendo no meio do povo de Deus que se espelham. A Conferência Geral vai lidar com a ordenação de mulheres, e não é hora de se aprofundar agora, mas isso faz parte do grande conflito. E tem se tornado muito divisível. Aí tem todo o assunto da igreja emergente. Escrevi um livro sobre isso. A IASD está também tendo que lidar com isso. Se você segue a igreja emergente até onde ela quer ir, para criar uma nova forma de cristianismo, as 3 mensagens angélicas iriam desaparecer totalmente. Vemos o conflito no interior que encontra seu paralelo no que está acontecendo fora. Oramos pelos nossos líderes, espero que tomem as decisões corretas. Vemos que Deus ainda está guiando sua igreja. E quando finalmente a crise bater de frente, como diz no Grande Conflito, página 608, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. E haverá pessoas em nosso meio que realmente não creem mais nas 3 mensagens angélicas, e elas irão para fora quando a crise vier. Será uma luta terrível, mas vai acontecer. E cremos que as pessoas de fora que ouvem a mensagem entrarão. Os 2 grupos, o remanescente fiel e aqueles que de fora que ouvem a mensagem e querem obedecer mais a Deus que aos ensinos humanos, esse grupo combinado formará um remanescente final. Apocalipse 12 diz que o dragão estará irado contra a mulher e irá fazer guerra contra os restantes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Um dos pontos, Daniel, em que a igreja emergente se infiltra no verdadeiro cristianismo é: os 10 mandamentos são exatos. Servimos a um Deus exato. Circunde a cidade 7 vezes, não 8, não 5, não 4, mas 7. E a igreja emergente diz que Deus é impreciso, uma aproximação. Se você chegar perto, já chegou. E o ponto em questão sempre é a adoração. Quem adoramos, como adoramos, quando adoramos, isso não mudou. E se tem esta forma imprecisa de seguir a Deus, você segue, mas deixemos em aberto. Temos mente aberta e você nunca aterriza em qualquer lugar, certo? E dizem, tenhamos uma experiência à parte da doutrina. Se você tenta ter uma experiência com Jesus e evita a doutrina, você acaba tendo outro Jesus, porque Jesus ensina a doutrina. Ele aponta a si mesmo como o Salvador, mas ele tem uma mensagem no fim dos tempos, as 3 mensagens angélicas que vêm dele, do livro do Apocalipse. E se você conseguir me mostrar uma pessoa que realmente está imersa na filosofia da igreja emergente e ainda assim acredita na total autoridade das 3 mensagens angélicas, eu gostaria de conhecer essa pessoa, porque eu nunca encontrei uma, nunca. Eu vejo toda a controvérsia da igreja emergente solapando as 3 mensagens angélicas. Eu vejo um assunto de ordenação de mulheres como geradora de muitas controvérsias. Eu creio que há um certo e errado nisso. A Bíblia é muito clara. Os 10 mandamentos fazem a distinção de sexos. Se nos afastamos da distinção de sexos, nós, mais cedo ou mais tarde, vamos avançar para outras áreas de falta de distinção de sexos. E assim teremos todo tipo de problema. A resposta é as 3 mensagens angélicas e o Evangelho de Jesus Cristo.
Alguém aqui está perguntando, você está tão entusiasmado que estamos perto do fim? Vivemos na cidade? Será que devemos começar a procurar um sítio no campo? Talvez um trilho? Será que chegou o tempo de começar a sair para o campo? A hora já chegou há muito tempo. Obviamente, Deus trabalha a partir de onde a pessoa está. Nossa família se mudou à Califórnia para Idaho há vários anos, porque Deus nos deu o conselho de sair da cidade. É um ótimo lugar para educar nossos filhos e é ali a sede do nosso ministério. Olha, só o que diz o livro Conselho sobre Mordomia, onde diz que aqueles que têm dinheiro, terras e propriedades, nos últimos dias, se eles se voltassem a Deus, pondo tudo sobre o altar, perguntando a Deus o que fazer, Ele vai orientar o que vender e quando vender. Em outras palavras, em vez de perguntar ao pastor ou alguém da igreja, dizendo, será que eu deveria vender agora? Vá ao Senhor. Vá ao Senhor. O Senhor te guiará e no que fizer e quando fizer. Mas se não formos ao Senhor, Ele não guiará. Temos que ir e colocar perante Ele. Muito bem, gostei da ideia. Tem mais, é importante que o povo de Deus tenha um senso de urgência sobre nossa mensagem. Sabe, foi um fato histórico que o exército americano desvendou o Código Militar japonês em 1940. E você talvez se lembre do 7 de setembro de 1941. Eles ouviram o comunicado que o Japão estaria rompendo as relações com os Estados Unidos à 1 da tarde de 7 de setembro. Os americanos repassaram a notícia, pois reconheceram que isso era uma declaração de guerra e encaminharam a nota a Pearl Harbor para que se preparassem para um possível ataque japonês, mas mandaram através de Western Union. E a mensagem chegou lá 4 horas depois que o ataque começou, porque não foi enviada com um senso de urgência. Porventura temos uma mensagem hoje que devemos proclamar com um senso de urgência ao povo de Deus? Não se reclinar e deixar que seu próximo ande por seus próprios caminhos sem avisá-lo que Cristo está voltando. Temos. As Escrituras dizem, o tempo está próximo. Que Deus nos ajude, que ajude a você que assistiu esse programa a sentir em seu ritmo que o Espírito está falando contigo. E chegou o tempo de se preparar para o céu. Apronte-se, entregue seu coração a Jesus e envolva-se na obra. Deus vai nos proteger e vai ser tão glorioso quando Jesus venha. Não vejo a hora. Ver meu Salvador, que deu sua vida. Muito obrigado pelo seu ministério. Ore por nós, oremos por vocês, porque vocês viajam muito. Tantos voos para cá e para lá. Continuamos a levar esta mensagem ao mundo perdido e prestes a morrer. Uau, o tempo voa. Mas da parte do Timothy Sexton, Stephen Woodward, Danny Shelton e eu, Cia Murray, desejamos a você graça e paz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue servindo. Nos vemos em breve. Boa noite e Deus te abençoe.